Em um salão luxuoso, repleto de luzes e aplausos, uma mulher entrou decidida a provar que já não carregava as feridas do passado. O que ela não esperava era que o ex-infiel, tomado pela vaidade, transformaria a festa em um palco de humilhação pública. Quando todos acreditavam que ela seria derrotada novamente, um homem poderoso surgiu e mudou o rumo daquela noite com apenas algumas palavras. O que aconteceu depois se tornaria a reviravolta mais elegante e comentada do ano. Antes de conhecer essa história de vingança silenciosa, superação e respeito, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos emocionantes como este. O salão de festas brilhava sob a luz dourada dos lustres de cristal, um palco de ostentação onde o valor das pessoas era medido pela etiqueta e pelas aparências. Helena entrou com passos contidos, o coração martelando no peito, mas a expressão esculpida em serena indiferença. Sabia que sua presença ali seria um convite a murmúrios, a olhares curiosos e maliciosos. Afinal, a história era conhecida por todos. A mulher que fora traída e abandonada por um homem influente, agora prestes a enfrentá-lo em público pela primeira vez desde o escândalo que varrera sua vida. Seu ex, Rafael, anotou quase de imediato. Ele vestia um terno impecável, a confiança inflada pela vaidade e pela recente ascensão profissional que o colocara ainda mais em evidência. Ao seu lado, uma nova companheira, Lívia, exibia um sorriso ensaiado e um vestido que parecia escolhido para rivalizar com qualquer lembrança do passado. Rafael a cumprimentou à distância, um gesto que era mais um desafio velado do que cortesia. Pouco depois, com um microfone em mãos sob o pretexto de um brinde, ele iniciou um discurso impregnado de ironias. Referiu-se a certas pessoas que insistiam em aparecer onde não eram bem-vindas e insinuou que algumas mulheres só brilhavam quando refletiam a luz de outros. Risos desconfortáveis ecoaram pelo salão enquanto os convidados se entreolhavam, sem saber se aplaudiam ou desviavam o olhar. Helena manteve a postura. O rosto permaneceu impassível, mas por dentro, cada palavra de Rafael ecoava como uma bofetada. Ela recordou o fim abrupto do relacionamento, as mentiras expostas, o abandono repentino que a deixara em pedaços. Lembrou-se das noites em que questionou sua própria dignidade e das manhãs em que precisou reaprender a erguer o que restava dela. Naquela festa, no entanto, algo dentro dela recusava-se a voltar ao papel de vítima. Ainda assim, o constrangimento era palpável. Rafael sorria satisfeito, convencido de que havia retomado o controle da narrativa. O ambiente mudou drasticamente quando as portas do salão se abriram novamente e um novo convidado surgiu. Era Daniel Allianz, um CEO milionário, cuja presença bastava para alterar a energia de qualquer espaço. Conhecido não apenas pela fortuna, mas pela discrição e pela autoridade silenciosa que emanava. Sua chegada fez os murmúrios cessarem. Ele caminhou entre os convidados com passo calmo e olhar firme, como quem sabe exatamente o que procura. Em poucos segundos, todos entenderam que o destino daquela noite mudaria de rumo. Ao alcançar o centro do salão, Daniel aproximou-se de Helena com uma naturalidade surpreendente. Não fez anúncio nem discurso, apenas um gesto e algumas palavras ditas em tom baixo, mas suficiente para que muitos ouvissem. Perguntou se estava tudo bem e chamou-a de meu amor, num tom tão espontâneo e seguro que ninguém ousou duvidar. O impacto foi imediato. O silêncio se espalhou como uma onda. Rafael perdeu a cor, incapaz de reagir. O sorriso que antes o tornava altivo agora parecia uma máscara rachada. Os convidados perceberam o contraste. De um lado, o homem que usava o microfone para humilhar, do outro, aquele que precisava de apenas uma frase para restaurar a dignidade alheia. Rafael tentou fingir indiferença, mas a tensão era visível em seu rosto. Lívia, sua nova namorada, desviou o olhar, constrangida. O mestre de cerimônias tentou retomar a programação, mas o clima havia mudado para sempre. Daniel e Helena conversaram brevemente, trocando palavras que ninguém ouviu, mas todos imaginaram. Ele demonstrava familiaridade, como quem já a conhecia há muito tempo, e isso bastou para que o público passasse de observador a cúmplice silencioso daquela virada inesperada. Sem precisar confrontar ninguém diretamente, Daniel tomou o microfone e fez um breve comentário sobre o valor do respeito
e sobre como o verdadeiro sucesso se mede pela forma como se trata as pessoas, e não pelo brilho de festas ou conquistas materiais. O salão, antes barulhento, respondeu com aplausos discretos, mas sinceros. Helena, que havia sido alvo de escárnio minutos antes, agora era o símbolo de elegância e força. Rafael, incapaz de sustentar o olhar, recolheu-se a um canto, engolindo o próprio orgulho. Mais tarde, longe das luzes e dos comentários, Helena tentou compreender o que havia acontecido. O gesto de Daniel não parecia ensaiado nem oportunista. Ele já a conhecia discretamente, desde um episódio anterior, quando ela havia ajudado a socorrer a mãe dele durante uma emergência em um hospital. A lembrança daquele ato havia ficado gravada na memória do homem, que jurara não esquecer a mulher, que mesmo em meio ao caos, manteve a calma e o coração firme. A festa apenas lhe deu o pretexto para cumprir uma promessa silenciosa: retribuir com respeito o que um dia fora dado em compaixão. Nos dias seguintes, o episódio tornou-se assunto nas redes e nas colunas sociais. O vídeo da humilhação transformada em redenção circulou rapidamente. Muitos o chamaram de a virada mais elegante do ano. Rafael tentou se justificar, alegando mal-entendidos, mas o público já havia decidido quem era o verdadeiro exemplo de dignidade naquela história. Helena, por sua vez, recusou entrevistas e manteve-se discreta. Continuou sua rotina, mas agora cercada por novas oportunidades, inclusive um convite para integrar um projeto filantrópico patrocinado pelo mesmo CEO. Meses depois, cruzaram-se novamente em um evento menor, desta vez sem câmeras nem plateia. Ele cumpriu a palavra não dita, tratou-a com o mesmo respeito, a mesma delicadeza e a mesma firmeza com que a defendera diante de todos. E foi então que ela percebeu o verdadeiro sentido do gesto naquela noite. Não fora apenas uma demonstração pública de poder, mas uma forma de devolver-lhe o valor que sempre tivera e que por um tempo havia esquecido. Assim, a história que começou com humilhação terminou como símbolo de recomeço. O ex-infiel tentou envergonhá-la na festa, mas fracassou diante de algo que o dinheiro nunca lhe daria: a grandeza silenciosa de quem sabe o que é amor e o respeito de quem o reconhece quando o vê. A ressaca da festa não era de álcool, mas de emoções. Helena passou os dias seguintes em um turbilhão, tentando decifrar o gesto de Daniel Allianz. Não era apenas gratidão o que sentia. Havia uma estranha mistura de alívio, surpresa e uma curiosidade que não conseguia ignorar. O vídeo da virada mais elegante do ano circulava incessantemente, e embora ela tivesse se recusado a dar entrevistas, a atenção era inevitável. Sua descrição, contudo, só aumentava o mistério em torno dela, transformando-a de vítima em figura de admiração. A vida de Helena, antes marcada pela sombra do escândalo, começou a ganhar novos contornos. O convite para integrar o projeto filantrópico de Daniel chegou por e-mail, formal e direto, mas com um toque pessoal que a fez hesitar. Era uma oportunidade grandiosa, algo que ela jamais imaginaria alcançar em tão pouco tempo. Após ponderar, Helena aceitou. Era uma chance de reconstruir sua imagem e, mais importante, de fazer a diferença, algo que sempre valorizou. O primeiro encontro de trabalho com Daniel ocorreu em seu escritório, um espaço imponente no topo de um arranha-céu. A vista panorâmica da cidade parecia refletir a vastidão de seu império. Daniel a recebeu com a mesma calma e autoridade silenciosa da festa, mas com um calor nos olhos que a desarmou. Helena, fico feliz que tenha aceitado, ele disse, o tom grave e acolhedor. Seu perfil é exatamente o que buscamos para este projeto. Sua força e sua compaixão são qualidades raras. Helena sentiu o rubor subir ao rosto. Eu que agradeço a oportunidade, Sr. Allianz. Sua intervenção na festa foi inesperada e, devo dizer, crucial. Ela fez uma pausa buscando as palavras certas. Eu não sei como retribuir. Daniel sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu semblante. Não há o que retribuir, Helena. Apenas siga sendo quem você é. E por favor me chame de Daniel. Ele se inclinou ligeiramente. A propósito, minha mãe ainda se lembra de você com muito carinho. Ela insiste que você salvou a vida dela naquele dia no hospital. A menção à mãe de Daniel
trouxe à tona a lembrança vívida daquele dia caótico. Helena havia agido por puro instinto, sem saber quem era a senhora que socorria. Aquele ato de compaixão, esquecido por ela, havia se tornado a base de uma conexão inesperada. Daniel, por sua vez, não parecia querer explorar o passado, mas sim construir um futuro. Ele detalhou o projeto filantrópico com paixão, falando sobre educação e apoio a comunidades carentes, e Helena se viu completamente envolvida. Enquanto isso, Rafael tentava, em vão, conter a onda de críticas que o atingia. Sua reputação, antes intocável, estava manchada. As colunas sociais que antes o elogiavam, agora o retratavam como o vilão da história. Lívia, sua namorada, começou a demonstrar sinais de impaciência com a situação, percebendo que o brilho de Rafael estava ofuscado. Aquele que tentou humilhar Helena publicamente agora sentia o peso do julgamento alheio, uma ironia amarga que o dinheiro não podia comprar. Helena, ao sair do escritório de Daniel, sentiu uma nova energia. Não era apenas a promessa de um trabalho significativo, mas a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, estava no controle de sua própria narrativa. O destino, ou talvez Daniel, havia lhe dado uma segunda chance, e ela estava determinada a aproveitá-la ao máximo. A história estava apenas começando, e as reviravoltas, ela pressentia, seriam muitas. Os primeiros dias de Helena no projeto filantrópico foram intensos e reveladores. Ela mergulhou de cabeça nas reuniões, nos relatórios e nas visitas às comunidades, descobrindo uma paixão renovada por causas sociais. A equipe a recebeu com respeito, ciente de sua história e da confiança que Daniel depositava nela. Helena, por sua vez, mostrou-se não apenas competente, mas também empática, conectando-se facilmente com as pessoas e as necessidades do projeto. Daniel observava Helena de perto, não apenas como seu superior, mas com um interesse que ia além do profissional. Ele notava a forma como ela se dedicava, a inteligência em suas análises e a sensibilidade em suas interações. As reuniões com ela se tornaram mais frequentes, e as conversas antes estritamente sobre o trabalho começaram a se estender para temas mais pessoais, sobre suas visões de mundo, seus sonhos e até mesmo suas cicatrizes. Helena sentia-se à vontade na presença dele, uma sensação de segurança que não experimentava há muito tempo. Enquanto Helena florescia, Rafael afundava em um mar de problemas. A repercussão negativa da festa não se limitou às redes sociais. Começou a afetar seus negócios. Clientes importantes cancelavam contratos e investidores, antes ávidos por associar-se a ele, agora se mostravam cautelosos. A imagem de homem de sucesso que ele tanto cultivara desmoronava. Lívia, sua namorada, que antes o idolatrava, passou a criticar abertamente suas atitudes, especialmente a forma como ele havia tratado Helena. As discussões entre eles tornaram-se constantes, e o luxo que o cercava parecia cada vez mais vazio. Rafael tentou, desesperadamente, reverter a situação. Contratou assessores de imprensa, tentou forjar novas parcerias, mas a sombra do escândalo o seguia. Ele se sentia humilhado, não pela primeira vez, mas agora de uma forma que o atingia onde mais doía: seu orgulho e sua fortuna. A cada notícia sobre o sucesso do projeto de Daniel e a crescente admiração por Helena, a raiva e o ressentimento de Rafael aumentavam. Ele não conseguia aceitar que a mulher que ele tentou destruir estava, na verdade, se reerguendo com mais força do que nunca e com o apoio de um homem tão poderoso quanto Daniel. Helena, alheia à derrocada de seu ex, focava em seu novo caminho. Uma tarde, enquanto revisava documentos, Daniel a chamou para sua sala. Helena, tenho uma proposta para você, ele disse, com um brilho nos olhos. Estou impressionado com seu trabalho. Gostaria que você assumisse a coordenação geral de um novo braço do projeto, com mais autonomia e responsabilidade. É um desafio, mas sei que você é capaz. Helena sentiu um misto de surpresa e gratidão. Era mais do que ela poderia ter sonhado. O recomeço, ela percebeu, era real e estava apenas ganhando impulso. A nova responsabilidade no projeto filantrópico de Daniel trouxe a Helena um senso de propósito que ela havia perdido.
ela se dedicava com afinco, organizando equipes, planejando estratégias e visitando as comunidades beneficiadas. A cada sorriso de uma criança que recebia material escolar ou de uma família que tinha acesso à água potável, Helena sentia que estava no caminho certo. A admiração por Daniel crescia, não apenas por sua generosidade, mas por sua visão e por acreditar nela. A proximidade entre Helena e Daniel se intensificava. As reuniões de trabalho se transformavam em longas conversas sobre a vida, sobre os desafios e as alegrias. Daniel, que sempre fora reservado, abria-se com Helena de uma forma que surpreendia, até mesmo seus funcionários mais antigos. Ele compartilhava suas preocupações, seus sonhos para o futuro e até mesmo algumas histórias de sua infância. Helena, por sua vez, sentia-se segura para compartilhar suas próprias experiências, as dores do passado e as esperanças para o futuro. Havia uma conexão inegável entre eles, um entendimento mútuo que transcendia o profissional. Enquanto isso, a vida de Rafael continuava em espiral descendente. A pressão dos negócios e a instabilidade em seu relacionamento com Lívia o deixavam cada vez mais irritado e impulsivo. Em um acesso de fúria, após uma discussão acalorada, Lívia o confrontou. Você não percebe, Rafael, você está perdendo tudo. E por quê? Por causa do seu orgulho ferido. Helena está seguindo em frente, e você está se afogando na sua própria amargura. As palavras de Lívia foram um golpe duro, mas Rafael, cego pela raiva, apenas a acusou de ingratidão. A relação entre Rafael e Lívia chegou ao ponto de ruptura. Cansada das brigas e da toxicidade, Lívia decidiu deixá-lo. Ela percebeu que o homem por quem se apaixonara era, na verdade, uma fachada, e que o brilho que ele exibia era superficial. A partida de Lívia foi mais um baque para Rafael, que se viu sozinho e cada vez mais isolado. Seus amigos, antes numerosos, começaram a se afastar, incomodados com seu comportamento errático e sua constante vitimização. Helena, sem saber dos detalhes da derrocada de Rafael, sentia-se cada vez mais à vontade com Daniel. Uma noite, após uma longa reunião, Daniel a convidou para jantar. Helena, sei que é um convite fora do horário de trabalho, mas gostaria de continuar nossa conversa. Há algo em você que me intriga, e sinto que temos muito a compartilhar. Helena aceitou, o coração batendo mais forte. Era um passo novo, um território inexplorado, mas a confiança que sentia em Daniel a impulsionava. Aquele jantar, ela sabia, poderia ser o início de algo muito maior do que uma simples parceria profissional. O jantar com Daniel foi diferente de tudo que Helena esperava. Não houve formalidades excessivas, nem a pressão de um encontro romântico tradicional. Em vez disso, a conversa fluiu com uma naturalidade surpreendente, como se fossem velhos amigos se reencontrando. Eles falaram sobre suas infâncias, sobre os desafios que enfrentaram e sobre os valores que os guiavam. Daniel revelou um lado mais vulnerável, compartilhando as pressões de sua posição e a solidão que muitas vezes a acompanhava. Helena, por sua vez, abriu-se sobre a dor da traição e a difícil jornada de reconstrução. Ao longo da noite, Helena percebeu que Daniel não era apenas o CEO poderoso que todos conheciam. Ele era um homem complexo, com uma profundidade de caráter e uma sensibilidade que a cativavam. Havia uma gentileza em seu olhar, uma escuta atenta que a fazia sentir-se verdadeiramente vista e compreendida. A cada risada compartilhada, a cada troca de olhares, a conexão entre eles se aprofundava. Ao final do jantar, Daniel a levou para casa, e a despedida foi marcada por um silêncio confortável, carregado de um significado não dito. Nos dias que se seguiram, a dinâmica entre Helena e Daniel mudou sutilmente. As conversas no escritório se tornaram mais íntimas, os olhares mais demorados. A equipe do projeto, atenta, começou a notar a crescente proximidade entre os dois, e os boatos começaram a circular. Helena sentia uma mistura de euforia e apreensão. Ela estava se permitindo sentir novamente, mas o medo de se machucar ainda era uma sombra persistente. Enquanto o novo capítulo da vida de Helena se desenrolava, Rafael mergulhava ainda mais em sua própria escuridão. A saída de Lívia e a perda de clientes importantes
o deixaram em uma situação financeira delicada. Ele se viu obrigado a vender alguns de seus bens mais valiosos para cobrir dívidas e manter as aparências. A raiva e a frustração o consumiam, e ele passava horas remoendo o passado, culpando Helena e Daniel por sua desgraça. A obsessão por Helena, que antes era apenas um incômodo, transformou-se em um desejo doentio de vingança. Rafael começou a seguir as notícias sobre Helena e Daniel com uma intensidade perturbadora. Cada artigo que elogiava o trabalho dela ou a crescente influência de Daniel era um punhal em seu coração. Ele se sentia diminuído, substituído, e a ideia de que Helena pudesse estar feliz com outro homem era insuportável. Em sua mente distorcida, ele acreditava que Helena o havia manipulado, que toda a situação na festa fora um plano para arruiná-lo. Uma tarde, Rafael, em um momento de desespero e raiva, decidiu que precisava agir. Ele não podia permitir que Helena vivesse uma vida feliz enquanto ele sofria. Começou a arquitetar um plano, ainda nebuloso, para desestabilizar a vida de Helena e, se possível, atingir Daniel também. A vingança, ele acreditava, era a única forma de restaurar sua honra e seu poder. O jogo, para Rafael, estava longe de terminar. A vida de Helena e Daniel seguia um ritmo de crescente harmonia. O projeto filantrópico prosperava sob a liderança de Helena e a cada conquista a admiração de Daniel por ela se aprofundava. Os jantares se tornaram mais frequentes, as conversas mais íntimas e os toques, antes acidentais, agora carregavam uma intenção suave. Helena sentia-se flutuar, redescobrindo a alegria de se conectar com alguém em um nível tão profundo. Daniel era paciente, respeitoso e, acima de tudo, a fazia sentir-se segura. Uma noite, durante um jantar à luz de velas em um restaurante discreto, Daniel segurou a mão de Helena sobre a mesa. Helena, ele começou a voz baixa e sincera, eu sei que você passou por muito, e eu não quero apressar nada, mas preciso que saiba que o que sinto por você vai além da admiração profissional. Eu me importo profundamente com você. Helena sentiu um calor se espalhar pelo peito. As palavras de Daniel eram um bálsamo para as feridas do passado. Ela sorriu, os olhos marejados. Eu também me importo com você, Daniel, mais do que imaginei que seria possível novamente. Naquele momento, sob o brilho suave das velas, um novo capítulo de suas vidas começava a ser escrito, um capítulo de esperança e de um amor que nascia da resiliência. Enquanto o romance florescia, Rafael mergulhava cada vez mais fundo em sua obsessão. Seu plano de vingança, antes nebuloso, começou a tomar forma. Ele passava horas pesquisando sobre Helena e Daniel, buscando qualquer falha, qualquer ponto fraco que pudesse explorar. Contratou um detetive particular para seguir Helena, na esperança de encontrar algo que pudesse usar contra ela. A cada relatório, a cada foto, a raiva de Rafael se intensificava, alimentando sua convicção de que estava fazendo a coisa certa. O detetive, um homem sem escrúpulos, entregava a Rafael informações detalhadas sobre a rotina de Helena, seus encontros com Daniel e até mesmo fragmentos de conversas. Rafael interpretava cada detalhe à sua maneira, distorcendo a realidade para alimentar sua narrativa de traição e manipulação. Ele acreditava que Helena estava usando Daniel para se vingar dele e que Daniel era apenas uma ferramenta em suas mãos. Rafael decidiu que o primeiro passo seria descreditar Helena publicamente, assim como ele havia tentado fazer na festa. Ele planejava vazar informações distorcidas para a imprensa, insinuando que Helena estava usando sua posição no projeto filantrópico para benefício próprio, ou que seu relacionamento com Daniel era uma farsa para a ascensão social. Ele queria destruir a imagem que ela havia construído com tanto esforço e, de quebra, arranhar a reputação de Daniel. Com as informações em mãos, Rafael começou a contatar jornalistas e blogueiros de fofoca, oferecendo exclusivas sobre a vida de Helena e Daniel. Ele tecia uma teia de mentiras e meias-verdades, esperando que a mídia, sedenta por escândalos, mordesse a isca. A vingança para Rafael era um prato que se comia frio, e ele estava determinado a saborear cada pedaço. Mal sabia ele que Daniel, com sua vasta rede de contatos e sua experiência em lidar com crises, já estava um passo à frente, sempre atento aos movimentos de seu antigo rival.
Rafael, consumido pela amargura, começou a executar seu plano. Ele enviou e-mails anônimos para diversas redações, anexando recortes de conversas e fotos tiradas pelo detetive, todas cuidadosamente editadas para criar uma narrativa de oportunismo e manipulação. As mensagens insinuavam que Helena estava usando Daniel para ascender socialmente e que o projeto filantrópico era apenas uma fachada para um relacionamento impróprio. Ele esperava que a bomba explodisse, manchando a imagem de Helena e, por tabela, a de Daniel. No entanto, Daniel Allianz não era um homem que deixava pontas soltas. Sua vasta experiência no mundo dos negócios e sua rede de inteligência o mantinham sempre um passo à frente. Antes mesmo que os e-mails de Rafael chegassem às caixas de entrada dos jornalistas mais influentes, a equipe de segurança de Daniel já havia interceptado as tentativas. Eles rastrearam a origem das mensagens e identificaram Rafael como o remetente. Daniel, com sua calma habitual, convocou sua equipe jurídica e de comunicação. Rafael está tentando uma nova investida, Daniel informou a seus advogados, mostrando as provas. Ele está tentando descreditar Helena e o projeto. Não podemos permitir que isso aconteça. A estratégia foi traçada rapidamente. Antes que qualquer notícia falsa pudesse ser publicada, a equipe de Daniel entraria em contato com os veículos de comunicação, apresentando os fatos e as provas da manipulação de Rafael. A ideia era não apenas conter o dano, mas expor a má-fé do ex-marido de Helena. Helena, alheia à nova trama de Rafael, estava imersa nos preparativos para o lançamento de uma nova fase do projeto, que visava expandir o alcance das ações para outras cidades. Ela e Daniel passavam horas juntos, discutindo detalhes, compartilhando ideias e celebrando as pequenas vitórias. A cada dia, a confiança e o carinho entre eles se aprofundavam. Daniel, percebendo a necessidade de protegê-la, decidiu que era hora de ser transparente. Uma tarde, ele a chamou para sua sala. "Helena, preciso conversar com você sobre algo sério", ele disse, a voz suave mas firme. "Rafael está tentando te prejudicar novamente. Ele enviou informações falsas para a imprensa, tentando manchar sua reputação e a do projeto." Helena sentiu um calafrio. A sombra do passado que ela pensava ter deixado para trás parecia se recusar a desaparecer. "Mas como... por quê?" ela perguntou, a voz embargada. Daniel explicou a situação, mostrando as provas da interceptação e o plano de Rafael. "Não se preocupe, Helena. Minha equipe já está agindo. Nenhuma dessas mentiras será publicada. Pelo contrário, a verdade sobre as intenções dele virá à tona." A raiva e a tristeza se misturaram no coração de Helena, mas a presença de Daniel, sua calma e sua determinação, a confortaram. Ela percebeu que não estava sozinha. Daniel não era apenas seu parceiro de trabalho ou seu interesse romântico. Ele era seu protetor, seu porto seguro. A tentativa de Rafael, em vez de separá-los, apenas fortaleceu ainda mais o laço que os unia. A revelação de Daniel sobre as novas maquinações de Rafael foi um choque para Helena, mas a forma como ele lidou com a situação a tranquilizou. A equipe de Daniel agiu com rapidez e eficiência. Os veículos de comunicação que receberam as informações distorcidas de Rafael foram contatados, e ao invés de publicarem as calúnias, muitos decidiram investigar a fundo a origem das denúncias. A verdade, como Daniel havia prometido, começou a vir à tona. Em vez de artigos difamatórios contra Helena, surgiram reportagens que expunham a tentativa de Rafael de manipular a mídia. Jornalistas sérios, com a ajuda das provas fornecidas pela equipe de Daniel, revelaram a trama de vingança, detalhando como Rafael havia contratado um detetive e tentado espalhar mentiras. A opinião pública, que antes havia se voltado contra Rafael após a festa, agora o via como um homem desesperado e vingativo. Sua reputação, já abalada, desmoronou completamente. Rafael, ao ver seu plano virar-se contra ele, entrou em pânico. As poucas parcerias que ainda mantinha foram desfeitas, e seus últimos clientes o abandonaram. A pressão financeira se tornou insustentável, e ele se viu à beira da falência. A imagem de homem de sucesso que ele tanto prezava estava em ruínas, e não havia mais como reconstruí-la.
Ele se isolou, consumido pela vergonha e pela raiva, sem conseguir aceitar que sua própria maldade havia sido sua ruína. Helena, por outro lado, sentiu um alívio imenso. A sombra de Rafael, que a perseguia há tanto tempo, finalmente parecia se dissipar. A exposição de suas ações não apenas a inocentou de qualquer suspeita, mas também solidificou sua imagem como uma mulher íntegra e resiliente. O projeto filantrópico ganhou ainda mais credibilidade, e o trabalho de Helena foi elogiado publicamente, atraindo novos apoiadores e recursos. A relação entre Helena e Daniel floresceu ainda mais diante da adversidade. A forma como Daniel a protegeu e a apoiou fortaleceu o laço entre eles, transformando a admiração mútua em um amor profundo e inabalável. Eles passaram a compartilhar não apenas o trabalho, mas também a vida, encontrando na companhia um do outro a paz e a felicidade que ambos buscavam. Uma noite, enquanto observavam o pôr do sol da varanda do apartamento de Daniel, ele se virou para Helena, os olhos cheios de carinho. "Helena", ele disse, segurando suas mãos, "você é a mulher mais forte e inspiradora que já conheci. Eu não consigo imaginar minha vida sem você." Ele se ajoelhou, tirando uma pequena caixa do bolso. "Você aceita construir um futuro comigo? Aceita ser minha esposa?" Helena sentiu o coração disparar. As lágrimas escorreram pelo rosto, mas eram lágrimas de alegria e gratidão. O passado, com suas dores e traições, parecia distante, substituído por um presente de amor e esperança. "Sim, Daniel, 1000 vezes sim", ela respondeu, abraçando-o com toda a força. O pôr do sol pintava o céu com tons vibrantes, testemunhando o início de uma nova jornada para Helena, uma jornada de amor, propósito e, finalmente, paz. A notícia do noivado de Helena e Daniel espalhou-se rapidamente, não apenas entre os amigos e familiares, mas também nos círculos sociais e empresariais. A reação foi de surpresa e, em sua maioria, de grande alegria. Aqueles que conheciam a história de Helena viam o noivado como um triunfo da resiliência e do amor verdadeiro, enquanto os que admiravam Daniel celebravam sua felicidade. As redes sociais, que antes haviam sido palco da humilhação de Helena, agora transbordavam de mensagens de parabéns e votos de felicidade. Os preparativos para o casamento começaram com uma energia contagiante. Helena e Daniel optaram por uma cerimônia íntima, mas elegante, que refletisse seus valores e o amor que os unia. Eles decidiram que parte dos recursos que seriam gastos em uma festa grandiosa seria revertida para o projeto filantrópico, uma decisão que ressoou profundamente com a essência de ambos. Helena, com o apoio de Daniel, mergulhou nos detalhes, escolhendo cada elemento com carinho, sentindo-se finalmente livre para sonhar e construir um futuro feliz. Durante esse período, a conexão entre Helena e Daniel se aprofundou ainda mais. Eles passavam horas planejando não apenas o casamento, mas também o futuro de suas vidas juntos e o crescimento do projeto. Daniel admirava a força e a inteligência de Helena, e ela, por sua vez, encontrava nele um parceiro que a apoiava incondicionalmente, que a fazia sentir-se valorizada e amada. A cada dia, a certeza de que haviam encontrado um no outro, a pessoa certa, se fortalecia. Enquanto Helena e Daniel celebravam seu amor e construíam um futuro promissor, Rafael vivia o auge de sua derrocada. As investigações sobre suas tentativas de difamação não apenas o desmascararam publicamente, mas também revelaram irregularidades em seus negócios, levando a processos legais e à perda de todo o seu patrimônio. Ele se viu completamente isolado, sem amigos, sem dinheiro e sem a imagem que tanto se esforçara para construir. A mansão, os carros de luxo, tudo se foi. Rafael, que um dia ostentou poder e riqueza, agora vivia uma existência solitária e amargurada, um reflexo sombrio de suas próprias escolhas. Helena, ao saber do destino de Rafael, sentiu uma pontada de tristeza, mas não de vingança. Ela havia superado a dor e a raiva, e seu foco estava no presente e no futuro ao lado de Daniel. O passado, com suas lições e cicatrizes, havia moldado a mulher forte e compassiva que ela se tornara. O dia do casamento chegou, radiante e cheio de promessas. Helena, deslumbrante em seu vestido,
caminhou em direção a Daniel, que a esperava no altar com um sorriso emocionado. A cerimônia foi simples, mas carregada de significado, com votos sinceros e olhares que prometiam uma vida inteira de cumplicidade. Ao trocarem as alianças, Helena sentiu que, finalmente, havia encontrado seu lugar no mundo, ao lado do homem que a amava e a valorizava por quem ela realmente era. O recomeço não era apenas uma fase, era a fundação de uma nova e bela história. A vida de casados de Helena e Daniel começou com a mesma harmonia e propósito que havia marcado o início de seu relacionamento. A lua de mel foi um período de tranquilidade e descobertas mútuas, onde puderam desfrutar da companhia um do outro, longe das responsabilidades do dia a dia. Eles viajaram para um lugar isolado, cercado pela natureza, onde as conversas fluíam livremente e os laços de amor se aprofundavam a cada instante. Helena sentia uma paz que nunca imaginou ser possível, e Daniel, ao seu lado, irradiava uma felicidade contagiante. Ao retornarem, a rotina se estabeleceu, mas com uma nova e revigorante energia. A casa que dividiam se tornou um lar, preenchido com risadas, projetos compartilhados e o calor de um amor genuíno. O projeto filantrópico, agora sob a liderança conjunta de Helena e Daniel, florescia. Com a credibilidade e os recursos que Daniel trazia, e a paixão e a visão de Helena, o projeto expandiu-se para novas regiões, impactando a vida de milhares de pessoas. Helena encontrou sua verdadeira vocação, não apenas como gestora, mas como uma agente de mudança, inspirando outros com sua história de superação. A cada sucesso do projeto, a cada criança ajudada, a cada comunidade transformada, Helena sentia que sua jornada havia valido a pena. As cicatrizes do passado não haviam desaparecido completamente, mas se transformaram em lembretes de sua força e resiliência. Ela olhava para Daniel, seu parceiro em todos os sentidos, e via nele não apenas o homem que a amava, mas o catalisador de sua própria redescoberta. Juntos, eles construíam um legado de bondade e esperança. Quanto a Rafael, seu destino foi selado por suas próprias ações. As consequências legais e financeiras de suas maquinações o levaram à ruína completa. Ele perdeu tudo: a fortuna, a reputação, os amigos e a família. Viveu seus dias em um isolamento amargo, consumido pelo arrependimento e pela incapacidade de aceitar a própria responsabilidade por sua queda. Sua história se tornou um triste exemplo de como a inveja e a vingança podem destruir uma vida. Helena e Daniel, por outro lado, continuaram a trilhar um caminho de luz. Eles aprenderam que o verdadeiro sucesso não estava na riqueza material ou no poder, mas na capacidade de amar, de perdoar e de fazer a diferença na vida dos outros. A história de Helena, que começou com uma traição dolorosa, culminou em um final feliz, onde o amor, a resiliência e o propósito se entrelaçaram para criar uma vida plena e significativa. Ela havia encontrado não apenas um novo amor, mas a si mesma, mais forte e mais completa do que nunca. Os anos se passaram e a história de Helena e Daniel se tornou um farol de inspiração. O projeto filantrópico, que começou como uma iniciativa local, cresceu exponencialmente, transformando-se em uma organização de alcance nacional, com filiais em diversas cidades e programas que impactavam positivamente a vida de milhares de famílias. Helena, com sua visão e paixão, tornou-se uma figura pública respeitada, convidada a palestrar em conferências e a compartilhar sua jornada de superação e propósito. Ela não era mais apenas a mulher que havia sido traída. Era a líder que construía um futuro melhor para muitos. Daniel, sempre ao seu lado, continuava a ser seu maior apoiador e parceiro. Ele equilibrava suas responsabilidades como CEO com o compromisso com o projeto, usando sua influência e recursos para abrir portas e garantir a sustentabilidade da organização. A parceria entre eles era um exemplo de como o amor e o trabalho conjunto podiam gerar um impacto significativo no mundo. A casa deles era um refúgio de paz e alegria, onde as conversas sobre o trabalho se misturavam com planos para o futuro e momentos de pura cumplicidade. Helena, ao olhar para trás, via o caminho percorrido com uma clareza serena.
As feridas do passado haviam cicatrizado, deixando apenas a sabedoria e a gratidão. Ela compreendeu que a traição de Rafael, por mais dolorosa que tivesse sido, foi o catalisador para sua própria transformação. Foi o ponto de virada que a impulsionou a buscar um propósito maior, a descobrir sua força interior e a encontrar um amor verdadeiro e incondicional. Ela não guardava rancor, apenas uma profunda sensação de paz e um entendimento de que a vida, em sua complexidade, sempre oferece a chance de um recomeço. Em um dia ensolarado, enquanto visitavam uma das novas unidades do projeto, Helena e Daniel observavam crianças brincando em um parquinho recém-construído. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Helena. "Quem diria, Daniel?" ela disse, segurando a mão dele, "que de um fim tão doloroso nasceria algo tão belo e significativo?" Daniel a abraçou, beijando o topo de sua cabeça. "A vida tem seus próprios planos, meu amor, e os nossos, felizmente, se entrelaçaram para construir algo que vale a pena." Eles continuaram a caminhar de mãos dadas sob o sol que aquecia seus rostos. A história de Helena e Daniel não era apenas sobre superar a adversidade, mas sobre a capacidade humana de se reinventar, de encontrar amor onde menos se espera e de transformar a dor em um motor para a mudança. Eles haviam construído não apenas uma vida juntos, mas um legado de esperança, provando que, mesmo após as tempestades mais violentas, o sol sempre volta a brilhar. Os anos continuaram a tecer a tapeçaria da vida de Helena e Daniel, adicionando fios de experiência, sabedoria e um amor cada vez mais profundo. O projeto filantrópico, que havia se tornado a paixão de suas vidas, alcançou um patamar de reconhecimento internacional. Helena, com sua liderança inspiradora, foi agraciada com prêmios e honrarias, mas sua maior recompensa era ver o impacto real de seu trabalho. Famílias reestruturadas, jovens com futuros promissores e comunidades inteiras revitalizadas. Ela se tornou uma voz poderosa para a mudança social, sempre lembrando a todos que a verdadeira força reside na capacidade de se reerguer e de estender a mão ao próximo. Daniel, seu pilar inabalável, continuava a ser o arquiteto silencioso por trás de muitos dos sucessos do projeto. Sua visão estratégica e sua habilidade em navegar pelo complexo mundo corporativo garantiam que a organização tivesse os recursos e o apoio necessários para crescer. Ele observava Helena com um orgulho imenso, sabendo que havia encontrado não apenas uma esposa, mas uma alma gêmea que compartilhava seus valores e seu desejo de fazer a diferença. A parceria deles era um testemunho vivo de que o amor pode ser um motor para a transformação, tanto pessoal quanto coletiva. Em um fim de tarde, sentados na varanda de sua casa, com a brisa suave acariciando seus rostos, Helena e Daniel revisavam os planos para a próxima década do projeto. As páginas estavam repletas de novas metas, de expansão e de sonhos ainda maiores. Helena pousou a caneta e olhou para o horizonte, onde o sol se punha em tons de laranja e roxo. "É incrível pensar em tudo o que construímos, não é, Daniel?" Ela murmurou, a voz cheia de emoção. "Parece que foi ontem que eu estava perdida sem saber para onde ir." Daniel apertou sua mão. "Você nunca esteve perdida, meu amor. Apenas estava encontrando o seu caminho, e eu sou grato por ter tido a chance de caminhar ao seu lado." Ele sorriu, um sorriso que ainda a fazia sentir-se a mulher mais sortuda do mundo. Sua história é uma prova de que a dor pode ser um trampolim para algo extraordinário. Você transformou sua própria adversidade em uma força para ajudar o mundo. A vida de Rafael, por outro lado, permaneceu um eco distante de uma existência desperdiçada. Consumido por suas escolhas e pela incapacidade de se redimir, ele nunca conseguiu se reerguer. Sua história serviu como um lembrete sombrio das consequências da inveja e da amargura, um contraste gritante com a luz que Helena e Daniel irradiavam. Helena e Daniel viveram uma vida plena, não apenas de conquistas, mas de um amor que amadureceu com o tempo, tornando-se mais profundo e resiliente. Eles provaram que o verdadeiro final feliz não é a ausência de desafios, mas a capacidade de enfrentá-los juntos, de aprender com o passado e de construir um futuro onde o amor, a compaixão e o propósito
reinam soberanos. A história de Helena, a mulher que renasceu das cinzas de uma traição, tornou-se uma lenda, um testemunho eterno do poder da esperança e da inquebrantável força do espírito humano. Os anos se transformaram em décadas, e a história de Helena e Daniel não era mais apenas a deles, mas uma narrativa que inspirava gerações. O projeto filantrópico, agora uma fundação robusta e respeitada, continuava a expandir seu alcance, adaptando-se às novas necessidades da sociedade e mantendo-se fiel aos princípios de compaixão e empoderamento que Helena e Daniel haviam estabelecido. Eles haviam criado um modelo de transformação social que era estudado e replicado em diversas partes do mundo. Helena, com seus cabelos prateados e um brilho sereno nos olhos, ainda era a força motriz por trás da fundação. Sua sabedoria e sua capacidade de inspirar eram lendárias. Ela havia se tornado uma matriarca de um movimento, uma figura que personificava a ideia de que a adversidade pode ser o solo fértil para o maior crescimento. Suas palestras, antes focadas em sua própria superação, agora se concentravam em como cada indivíduo pode encontrar seu propósito e contribuir para um mundo melhor. Daniel, sempre ao seu lado, envelheceu com a mesma graça e dignidade. Ele havia se afastado da gestão diária de seus negócios para dedicar-se integralmente à fundação, atuando como presidente do conselho e mentor para a nova geração de líderes. O amor entre eles, testado e fortalecido pelo tempo, era a rocha sobre a qual toda a sua vida e obra foram construídas. Eles compartilhavam um olhar de profunda compreensão, um silêncio confortável que falava volumes sobre a jornada que haviam percorrido juntos. Em um evento de gala em homenagem aos 50 anos da fundação, Helena e Daniel estavam no palco, recebendo aplausos de uma plateia emocionada. Helena, com a voz embargada pela gratidão, olhou para Daniel. Tudo isso, ela começou com uma dor profunda, uma traição que parecia o fim. Mas Daniel me mostrou que o fim pode ser apenas o começo. Ele me ensinou que o amor verdadeiro não é apenas um sentimento, mas uma força que nos impulsiona a ser melhores, a fazer mais, a sonhar mais alto. Daniel, segurando a mão dela, acrescentou: E Helena me ensinou que a resiliência é a maior das virtudes, que a compaixão pode curar feridas e que juntos podemos mover montanhas. Nossa história é a prova de que, mesmo nas sombras mais densas, a luz do amor e do propósito sempre encontra um caminho para brilhar. A vida de Rafael, por outro lado, havia se apagado na obscuridade, um lembrete sombrio de um caminho não escolhido. Seu nome era raramente mencionado, e quando era, servia apenas como um contraste para a grandiosidade da vida que Helena e Daniel haviam construído. Helena e Daniel, de mãos dadas, observaram a nova geração de voluntários e líderes da fundação, jovens cheios de energia e ideais, prontos para levar adiante o legado que eles haviam iniciado. Eles sabiam que sua história, com todos os seus altos e baixos, havia cumprido seu propósito. Não era apenas uma história de amor e superação, mas um testamento duradouro ao poder da escolha, da fé e da inabalável crença na capacidade humana de transformar a dor em esperança e um recomeço em um legado eterno. As décadas se transformaram em um século de impacto, e a Fundação Helena e Daniel tornou-se uma instituição global, um farol de esperança e inovação social. Seus nomes eram sinônimos de resiliência, compaixão e liderança transformadora. Embora Helena e Daniel já não estivessem presentes fisicamente para guiar a fundação, seu espírito e seus princípios continuavam a permear cada iniciativa, cada programa e cada vida tocada. A nova geração de líderes, muitos dos quais haviam sido inspirados diretamente por suas histórias e ensinamentos, carregava a tocha, com a mesma paixão e dedicação. A casa que um dia foi o lar de Helena e Daniel, testemunha de tantos momentos de alegria e planejamento, foi transformada em um centro de memória e inspiração, um arquivo vivo de sua jornada. Visitantes de todas as partes do mundo vinham para aprender sobre a mulher que transformou a dor em propósito e o homem que a apoiou incondicionalmente. Fotografias, documentos e depoimentos contavam a história de um amor que não apenas superou a adversidade, mas que se tornou a base
para um legado que transcendeu suas próprias vidas. A história de Rafael, por sua vez, havia se desvanecido completamente, tornando-se uma nota de rodapé esquecida na história, um lembrete silencioso de um caminho que leva à ruína. Seu nome não evocava mais raiva ou tristeza em ninguém, apenas a indiferença do tempo que apaga o que não tem substância. Em um dos jardins da fundação, onde uma estátua de Helena e Daniel de mãos dadas adornava o centro, uma jovem voluntária lia um dos diários de Helena. As palavras ressoavam com a mesma força de quando foram escritas. A vida é uma tapeçaria complexa, tecida com fios de alegria e tristeza, de sucesso e fracasso. Mas é a forma como escolhemos lidar com cada fio que define a beleza final da obra. Eu escolhi tecer com amor, com perdão, e com a inabalável crença de que, mesmo após a mais escura das noites, o amanhecer sempre chega, trazendo consigo a promessa de um novo dia. A jovem fechou o diário, seus olhos marejados, mas com um sorriso de esperança. Ela compreendeu que a história de Helena e Daniel não era apenas sobre um final feliz, mas sobre a jornada contínua de encontrar significado, de construir pontes e de deixar um mundo melhor do que o encontrado. O amor deles, que começou em meio à traição e à dor, havia se transformado em uma força eterna, um legado que continuaria a inspirar e a transformar vidas por muitas e muitas gerações. E assim, a narrativa de Helena e Daniel se tornou mais do que uma história. Tornou-se uma lenda, um testamento perene ao poder do espírito humano. O tempo, em sua marcha incessante, transformou a Fundação Helena e Daniel em um pilar da humanidade, um farol que guiava não apenas comunidades, mas nações inteiras em direção a um futuro mais justo e compassivo. O que começou como a resposta de uma mulher à dor e o apoio incondicional de um homem, floresceu em um movimento global que transcendia fronteiras e culturas. Os nomes de Helena e Daniel eram sussurrados com reverência, não como figuras distantes da história, mas como os arquitetos de uma filosofia de vida que provava que a bondade e a resiliência podiam, de fato, mudar o mundo. A sede principal da fundação, um complexo arquitetônico que harmonizava modernidade com a natureza, abrigava centros de pesquisa, escolas de liderança e espaços de colaboração internacional. Ali, jovens de todas as partes do globo eram treinados nos princípios de Helena: empatia, coragem e a crença inabalável no potencial humano. Eles aprendiam a transformar desafios em oportunidades, a curar feridas sociais e a construir pontes onde antes havia muros. A essência do legado de Daniel, sua visão estratégica e seu compromisso com a sustentabilidade garantia que a fundação continuasse a inovar e a se adaptar aos desafios emergentes do século. Em uma tarde de outono, uma jovem historiadora, doutora Sofia Almeida, revisava antigos arquivos digitais da fundação. Ela estava preparando um documentário sobre as origens do movimento e se deparou com uma gravação de áudio de Helena, feita em seus últimos anos. A voz, embora envelhecida, carregava a mesma paixão e clareza de outrora. Não se trata de apagar o passado, dizia Helena, mas de aprender com ele. Cada cicatriz conta uma história de superação, e cada ato de amor, por menor que seja, é um tijolo na construção de um mundo onde ninguém se sinta sozinho ou desamparado. Sofia sentiu um arrepio. A mensagem era tão relevante hoje quanto havia sido décadas atrás. A história de Rafael, o catalisador da dor inicial de Helena, havia se dissolvido na poeira do tempo, sem deixar vestígios significativos. Era um lembrete de que a amargura e a vingança são efêmeras, enquanto o amor e o propósito criam raízes profundas e duradouras. A doutora Almeida percebeu que a verdadeira grandeza de Helena e Daniel não residia apenas nas obras que construíram, mas na semente de esperança que plantaram nos corações de milhões. Eles haviam demonstrado que a vida, mesmo após as maiores adversidades, oferece a chance de um renascimento, de uma redescoberta de si mesmo e de um propósito que pode ecoar através dos séculos. Sua história não era um conto com um final, mas um convite contínuo para que cada um encontrasse sua própria luz e a usasse para iluminar o caminho dos outros. A doutora Sofia Almeida, impulsionada pela profundidade das palavras de Helena
e pela magnitude do legado da Fundação, dedicou os anos seguintes à produção de seu documentário. Intitulado A Tapeçaria da Esperança, o legado de Helena e Daniel, o filme foi lançado com aclamação universal, transcendendo as barreiras acadêmicas e alcançando milhões de pessoas em todo o mundo. Sofia não apenas narrou a história de superação e amor, mas também mergulhou nas complexidades da natureza humana, explorando como a dor pode ser o berço da compaixão e como a escolha de perdoar pode ser o ato mais revolucionário de todos. O documentário trouxe uma nova onda de interesse pela Fundação Helena e Daniel, uma geração que talvez conhecesse os nomes, mas não a profundidade da jornada, foi cativada. Escolas e universidades incorporaram a história de Helena e Daniel em seus currículos, usando-a como um estudo de caso sobre resiliência, liderança ética e impacto social. O Centro de Memória na antiga casa deles viu um aumento exponencial de visitantes, todos buscando uma conexão mais profunda com as raízes de um movimento que havia transformado o mundo. A exibição do documentário em uma pequena comunidade remota, que havia sido uma das primeiras a receber o apoio da Fundação décadas atrás, foi particularmente emocionante. Uma idosa com os olhos marejados contou à equipe de Sofia como Helena e Daniel haviam chegado ali em um momento de desespero, trazendo não apenas recursos, mas uma fé inabalável na capacidade daquelas pessoas de se reerguerem. Eles nos ensinaram que não somos definidos pelas nossas quedas, mas pela nossa vontade de levantar, disse ela, com a voz embargada. Eles nos deram mais do que ajuda, nos deram esperança. Sofia percebeu que o verdadeiro legado de Helena e Daniel não estava apenas nas estruturas físicas ou nos programas da Fundação, mas na semente de dignidade e propósito que haviam plantado em inúmeros corações. A história deles era um lembrete constante de que, em um mundo muitas vezes cínico e fragmentado, o amor, a compaixão e a resiliência eram forças capazes de mover montanhas e de construir um futuro onde a humanidade pudesse florescer. O documentário não era o fim da história, mas um novo capítulo, garantindo que a melodia da esperança continuasse a ressoar, inspirando cada nova geração a tecer sua própria parte na tapeçaria da vida. O sucesso estrondoso de A Tapeçaria da Esperança não foi um ponto final, mas um catalisador para uma nova era de engajamento com o legado de Helena e Daniel. A Fundação, já robusta, viu um influxo de novos voluntários e doadores, todos inspirados pela história de superação e pelo impacto tangível que o documentário revelou. A doutora Sofia Almeida, agora uma figura proeminente no cenário da história social, continuou a colaborar com a Fundação, ajudando a digitalizar e preservar ainda mais os arquivos, garantindo que a riqueza de suas experiências e ensinamentos estivesse acessível a todos. Entre os muitos jovens que se sentiram profundamente tocados pelo filme, estava um rapaz chamado Luca, um estudante de sociologia de uma das comunidades que a Fundação havia transformado. Luca cresceu ouvindo histórias de Helena e Daniel de seus avós, que haviam sido beneficiários diretos dos primeiros programas de apoio. O documentário, no entanto, deu-lhe uma compreensão mais profunda da magnitude do que eles haviam construído. Ele viu não apenas a ajuda material, mas a filosofia por trás dela, a crença de que cada indivíduo tem o poder de reescrever sua própria história. Luca, inspirado, decidiu dedicar sua tese de doutorado a estudar a evolução do modelo Helena Daniel de desenvolvimento comunitário. Ele passou meses imerso nos arquivos da Fundação, entrevistando antigos colaboradores e visitando as comunidades que haviam sido transformadas. Ele descobriu que o legado não era estático, ele respirava, crescia e se adaptava. Os princípios de Helena sobre empatia e empoderamento haviam se fundido com a visão estratégica de Daniel para criar um sistema resiliente, capaz de enfrentar novos desafios sociais e ambientais. Em uma de suas pesquisas de campo, Luca encontrou um pequeno caderno de anotações de Daniel, nunca antes digitalizado, escondido entre papéis antigos. Nele, Daniel havia escrito: "Helena me ensinou que a maior riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos, e que o verdadeiro sucesso não é medido pela altura que alcançamos, mas pela profundidade do impacto que deixamos na vida dos outros."
Lucas sentiu uma conexão profunda com aquelas palavras. Ele percebeu que a história de Helena e Daniel não era apenas sobre um casal extraordinário, mas sobre a essência da humanidade, a capacidade de transformar a dor em propósito, a traição em perdão e o amor em um legado que ecoa através do tempo. O capítulo não era o fim, mas a reafirmação de que a tapeçaria da esperança continuaria a ser tecida, fio a fio, por aqueles que ousavam sonhar e agir, mantendo viva a chama que Helena e Daniel acenderam. A descoberta do caderno de Daniel foi um divisor de águas para Luca. As anotações, repletas de reflexões pessoais e estratégias de longo prazo, revelaram uma camada ainda mais profunda da visão do fundador. Daniel não era apenas o pilar de Helena. Ele era um pensador visionário que compreendia a importância de construir um legado que pudesse resistir ao teste do tempo, adaptando-se e evoluindo com as necessidades do mundo. Luca incorporou essas novas percepções em sua tese, que rapidamente se tornou uma obra seminal sobre filantropia e desenvolvimento sustentável. A tese de Luca, publicada e amplamente aclamada, não só solidificou sua reputação acadêmica, mas também o impulsionou para uma posição de liderança dentro da Fundação Helena e Daniel. Ele foi convidado a chefiar o Departamento de Inovação Social, uma área dedicada a explorar novas metodologias e tecnologias para ampliar o impacto da fundação. Luca sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma profunda conexão com o propósito que Helena e Daniel haviam estabelecido. Ele via seu trabalho não apenas como uma carreira, mas como uma continuação direta daquela tapeçaria de esperança. Sob a liderança de Luca, a Fundação lançou iniciativas ousadas, utilizando inteligência artificial para mapear necessidades sociais em tempo real e desenvolver soluções personalizadas. Projetos de agricultura regenerativa e energias renováveis foram implementados em comunidades carentes, seguindo a premissa de Daniel de que a sustentabilidade ambiental e social andavam de mãos dadas. A essência, no entanto, permaneceu a mesma: o foco no empoderamento individual e comunitário, a crença na capacidade de cada pessoa de se reerguer e prosperar. Em um dia chuvoso, Luca visitou o centro de memória, a antiga casa de Helena e Daniel. Ele parou diante de uma fotografia do casal, jovens e cheios de esperança, no início de sua jornada. Ele refletiu sobre como uma traição e uma dor profunda haviam sido transformadas em uma força motriz para o bem global. A história de Rafael, há muito esquecida, era apenas um contraste distante, uma sombra que realçava a luz que Helena e Daniel haviam irradiado. Luca compreendeu que o legado não era uma estátua imutável, mas um rio que fluía, sempre se renovando, mas mantendo sua nascente pura. Ele sentiu a presença de Helena e Daniel não como fantasmas do passado, mas como guias silenciosos, inspirando-o a continuar tecendo os fios da compaixão e da resiliência na vasta tapeçaria da humanidade. O capítulo marcava não o fim de uma era, mas a promessa de que a chama acesa por um amor inabalável e um propósito inquebrantável continuaria a iluminar o caminho para as gerações vindouras. Sob a liderança visionária de Luca, o Departamento de Inovação Social da Fundação Helena e Daniel floresceu, tornando-se um laboratório de ideias e soluções para os desafios mais prementes do século. A inteligência artificial, antes uma ferramenta futurista, foi integrada de forma ética e eficaz, permitindo que a Fundação identificasse padrões de vulnerabilidade em tempo real e direcionasse recursos com uma precisão sem precedentes. Comunidades em regiões áridas, por exemplo, viram a implementação de sistemas de dessalinização movidos à energia solar, transformando terras estéreis em oásis produtivos e garantindo segurança alimentar. Um dos projetos mais emblemáticos dessa nova fase foi o Programa Raízes do Futuro, que combinava a educação digital com práticas agrícolas sustentáveis. Em uma pequena aldeia na África Ocidental, onde a desertificação ameaçava a subsistência, jovens foram treinados em codificação e análise de dados, enquanto aprendiam técnicas de agrofloresta e gestão hídrica. O resultado foi uma geração de líderes locais, que não apenas restaurou a fertilidade de suas terras,
mas também criou aplicativos para otimizar a distribuição de colheitas e conectar produtores a mercados globais. Tudo isso mantendo a essência da autossuficiência e do respeito à natureza que Daniel tanto valorizava. Luca, ao testemunhar esses sucessos, sentia uma profunda satisfação. Ele sabia que não estava apenas gerenciando uma organização, estava nutrindo um ecossistema de esperança. Em suas viagens, ele frequentemente se encontrava com os netos e bisnetos dos primeiros beneficiários da fundação, pessoas cujas vidas haviam sido moldadas por aquela semente inicial de bondade. Eles falavam de Helena e Daniel não como figuras históricas distantes, mas como ancestrais espirituais, cujos valores eram transmitidos de geração em geração. Em um discurso na conferência anual da Fundação, Luca compartilhou o trecho do caderno de Daniel que havia descoberto. Helena me ensinou que a maior riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos, e que o verdadeiro sucesso não é medido pela altura que alcançamos, mas pela profundidade do impacto que deixamos na vida dos outros. Ele fez uma pausa, olhando para a plateia diversificada de líderes, voluntários e beneficiários. Essas palavras, ele continuou, são o nosso norte. Elas nos lembram que, embora as ferramentas e os desafios mudem, a essência do nosso trabalho permanece a mesma: construir um mundo onde cada ser humano tenha a chance de florescer, onde a compaixão seja a nossa moeda mais valiosa, e onde o legado de amor de Helena e Daniel continue a ser a nossa inspiração eterna. O capítulo não era apenas sobre a continuidade, mas sobre a evolução de um sonho. A fundação, sob a nova guarda, provava que um legado verdadeiro não se fossiliza no passado, mas se adapta, inova e se expande, sempre fiel aos princípios que o originaram, tecendo novos e vibrantes fios na interminável tapeçaria da esperança humana. O reconhecimento global da Fundação Helena e Daniel atingiu um novo patamar quando Luca, em nome da organização, recebeu o prestigiado Prêmio Nobel da Paz. A cerimônia em Oslo foi um momento de profunda emoção, não apenas para Luca e a equipe da Fundação, mas para as milhões de pessoas cujas vidas haviam sido transformadas. Em seu discurso de aceitação, Luca não falou de si mesmo, mas da visão de Helena e Daniel, da resiliência do espírito humano e do poder inabalável do amor e da compaixão para construir um mundo mais justo. Ele citou Helena. A verdadeira paz não é a ausência de conflito, mas a presença da justiça e da dignidade para todos. Após a cerimônia, Luca retornou à sede da fundação, sentindo o peso e a honra do prêmio. Ele caminhou pelos corredores, onde fotografias de Helena e Daniel adornavam as paredes, e sentiu uma conexão palpável com eles. O prêmio não era o fim de uma jornada, mas a validação de que o caminho que eles haviam traçado, nascido da dor e pavimentado com propósito, era o caminho certo. A fundação, agora uma potência global, estava pronta para enfrentar desafios ainda maiores. Um desses desafios emergiu na forma de uma crise climática sem precedentes, que forçou milhões de pessoas a se deslocarem de suas casas. A Fundação Helena e Daniel, sob a liderança de Luca, lançou o Arco da Esperança, um programa ambicioso que combinava a expertise em inovação social com uma rede global de apoio humanitário. Utilizando a inteligência artificial para prever padrões de migração e identificar áreas de maior necessidade, a Fundação estabeleceu centros de acolhimento que não apenas forneciam abrigo e alimento, mas também oportunidades de educação e treinamento profissional, permitindo que os deslocados reconstruíssem suas vidas com dignidade. Em um desses centros, Luca encontrou uma jovem refugiada que, apesar de ter perdido tudo, demonstrava uma resiliência notável. Ela estava aprendendo a programar e sonhava em usar a tecnologia para ajudar sua comunidade a se adaptar às novas realidades climáticas. Ao conversar com ela, Luca viu o reflexo do espírito de Helena, a capacidade de transformar a adversidade em um catalisador para a força interior e a esperança. Ele percebeu que o legado de Helena e Daniel não era uma história estática a ser contada, mas uma força viva e dinâmica que continuava a se manifestar em cada ato de bondade, em cada projeto inovador e em cada vida que encontrava um novo propósito.
O prêmio Nobel era um reconhecimento, mas a verdadeira recompensa estava na continuidade daquela tapeçaria de esperança, tecida por mãos de todas as gerações, sob a inspiração eterna de um amor que desafiou o tempo e as adversidades. O capítulo não era o ponto final, mas a celebração de um legado que, como um rio caudaloso, continuaria a fluir, nutrindo a vida e a esperança por onde passasse. O Prêmio Nobel da Paz catapultou a Fundação Helena e Daniel para o centro do palco global, ampliando sua voz e sua capacidade de mobilização. O Arco da Esperança expandiu-se rapidamente, estabelecendo parcerias com governos, outras ONGs e empresas de tecnologia, criando uma rede de apoio sem precedentes para as comunidades mais afetadas pelas mudanças climáticas. Luca, agora uma figura de destaque internacional, usava sua plataforma para advogar por políticas mais justas e sustentáveis, sempre ancorado nos princípios de dignidade e empoderamento que Helena e Daniel haviam defendido. A fundação não se limitava mais a responder a crises. Ela se tornou uma força proativa na prevenção e na construção de resiliência. Um novo braço, o Laboratório de Futuros Sustentáveis, foi criado para pesquisar e desenvolver soluções inovadoras para a adaptação climática, desde novas culturas resistentes à seca até arquiteturas que se integravam harmoniosamente com ecossistemas em mudança. A visão de Daniel sobre sustentabilidade, antes à frente de seu tempo, era agora a pedra angular de cada projeto. Em meio a essa expansão, Luca nunca perdeu de vista a essência humana do trabalho. Ele frequentemente visitava os centros do Arco da Esperança, conversando com as famílias, ouvindo suas histórias e testemunhando a força inquebrantável do espírito humano. Em uma dessas visitas, em uma comunidade costeira que havia sido realocada devido ao aumento do nível do mar, ele conheceu uma artista local que, com o apoio da fundação, havia transformado os escombros de sua antiga casa em esculturas que contavam a história de sua resiliência. Suas obras, cheias de cores vibrantes e formas orgânicas, eram um testemunho da capacidade humana de encontrar beleza e propósito, mesmo na perda. A artista, cujo nome era Elara, explicou a Luca que as esculturas não eram sobre o que havia sido perdido, mas sobre o que havia sido encontrado. Uma nova comunidade, uma nova esperança e a força para recomeçar. Helena e Daniel nos ensinaram que a vida é como o mar, disse Elara, seus olhos brilhando. Às vezes as ondas nos derrubam, mas sempre há uma nova onda para nos levar adiante, se tivermos a coragem de remar. Luca sentiu um nó na garganta. As palavras de Elara ecoavam a própria jornada de Helena, a mulher que transformou a dor em um legado de amor. Ele percebeu que o Prêmio Nobel era apenas um símbolo. A verdadeira vitória estava na capacidade da Fundação de continuar a inspirar essa coragem, essa resiliência e essa esperança em cada indivíduo. O capítulo não era o ápice de uma conquista, mas a reafirmação de que o legado de Helena e Daniel era uma força viva, pulsante e em constante evolução, um testemunho eterno do poder transformador do espírito humano. A crescente influência da Fundação Helena e Daniel, embora celebrada, também atraiu a atenção de forças menos benevolentes. Em um mundo cada vez mais polarizado e saturado de informações, uma campanha de desinformação sofisticada começou a surgir, visando minar a credibilidade da Fundação. Notícias falsas sobre a origem de seus fundos, a eficácia de seus programas e até mesmo a integridade de seus líderes, incluindo Luca, começaram a circular em redes sociais e plataformas obscuras. O ataque era insidioso, buscando semear a dúvida e corroer a confiança que a Fundação havia construído ao longo de décadas. Luca sentiu o peso dessa nova batalha. A equipe de comunicação da Fundação estava em alerta máximo e muitos sugeriam uma resposta agressiva, desmascarando os detratores com fatos e dados. No entanto, Luca hesitou. Ele se lembrou das palavras de Helena sobre a importância da verdade e da compaixão, e de como Daniel sempre buscou soluções que fossem além da reação imediata, focando na construção de algo duradouro. Uma guerra de palavras poderia desviar a Fundação de sua missão central. Em vez de contra-atacar com a mesma moeda,
Luca propôs uma abordagem diferente, inspirada na essência do legado de Helena e Daniel, a voz do povo. Ele lançou o Fio da Verdade, uma plataforma digital global onde os beneficiários dos programas da Fundação poderiam compartilhar suas histórias, experiências e testemunhos em vídeo, áudio e texto, sem filtros. A ideia era simples: deixar que a verdade falasse por si mesma, através das vozes daqueles cujas vidas haviam sido genuinamente transformadas. A resposta foi avassaladora. De aldeias remotas na África a comunidades costeiras realocadas, pessoas de todas as idades e origens começaram a enviar suas narrativas. Uma jovem mãe do Arco da Esperança contou como a Fundação a ajudou a reconstruir sua casa e a matricular seus filhos na escola, dando-lhes um futuro. Um agricultor do Laboratório de Futuros Sustentáveis mostrou com orgulho sua colheita abundante, fruto de técnicas que ele aprendeu através da Fundação. As histórias eram cruas, autênticas e profundamente humanas, e rapidamente se tornaram um antídoto poderoso contra a onda de desinformação. Luca observou o fluxo de testemunhos, sentindo uma profunda gratidão. Ele percebeu que a verdadeira força do legado de Helena e Daniel não estava apenas nos projetos grandiosos ou nos prêmios, mas na capacidade de tocar e transformar vidas individuais, uma por uma. O Fio da Verdade não era apenas uma plataforma, era a própria tapeçaria da esperança se revelando, tecida com as experiências reais de milhões de pessoas. O capítulo não foi sobre vencer uma batalha de narrativas, mas sobre reafirmar que a autenticidade e o impacto humano seriam sempre os pilares inabaláveis de um legado construído sobre o amor e a compaixão. A estratégia do Fio da Verdade provou ser um golpe de mestre. A autenticidade das histórias compartilhadas pelos beneficiários ressoou muito mais profundamente do que qualquer campanha de contra-ataque poderia ter feito. A onda de desinformação, confrontada com a realidade palpável do impacto da Fundação, começou a perder força, e a credibilidade da Fundação Helena e Daniel emergiu ainda mais forte, cimentada pela voz de milhões. Luca sentiu um alívio, mas também uma confirmação. A verdade, quando contada por aqueles que a vivem, tem um poder inigualável. Com a crise de desinformação sob controle, Luca voltou sua atenção para um novo e ambicioso projeto: a criação de uma Universidade da Esperança. A ideia era estabelecer uma instituição de ensino superior que não apenas oferecesse educação formal, mas que também fosse um centro de pesquisa e inovação focado em soluções para os desafios globais, sempre com a filosofia de Helena e Daniel no cerne. A universidade seria um farol para jovens líderes de todo o mundo, especialmente aqueles de comunidades marginalizadas, oferecendo bolsas integrais e um currículo que combinava excelência acadêmica com engajamento prático em projetos de desenvolvimento sustentável. A Universidade da Esperança seria construída em um local simbólico, uma vasta área de terra que, décadas antes, havia sido um dos primeiros projetos de reflorestamento da Fundação, transformando um deserto em uma floresta exuberante. A arquitetura do campus seria inovadora, utilizando materiais sustentáveis e integrando-se perfeitamente ao ambiente natural. Um testemunho vivo da visão de Daniel sobre a harmonia entre o homem e a natureza. Luca dedicou-se de corpo e alma a este projeto. Ele via a universidade como a culminação do legado de Helena e Daniel, um lugar onde a semente da esperança poderia ser plantada em mentes jovens e férteis, crescendo para se tornar uma floresta de inovação e compaixão. Ele imaginava salas de aula cheias de estudantes de diferentes culturas, trabalhando juntos em soluções para a pobreza, as mudanças climáticas e a injustiça social.